em nota sobre os ataques terroristas contra Israel, o governo Lula ignorou o Hamas, não citou o Hamas. O texto do Ministério das Relações Exteriores diz que o Brasil espera que as partes exerçam máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação, mas não critica o grupo terrorista. E aí a gente lembra que em outubro do ano passado o Hamas parabenizou o Lula quando ele levou as eleições. Está aí na tela para você a imagem. Os terroristas disseram que o resultado era uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo. E, recentemente, em viagem à Espanha, o Lula falou sobre a criação do Estado palestino. A ONU era tão forte que, em 1948, ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? E além daqueles navios de guerra do Irã que o governo do PT deixou que atracassem aqui no Porto do Rio no início do ano, o Lula também já tinha defendido o Irã, que é o principal financiador dos terroristas do Hamas. Ou seja, o Irã é um país extremamente importante. É tão importante que o Brasil vai completar 120 anos de relação com o Irã. É tão importante que quando eu e o Celso Amorim, mais o presidente da Turquia, fomos lá discutir o acordo da redução, sabe, da conversão do urânio, do enriquecimento do urânio, nós conseguimos fazer um acordo que não foi aceito pelos Estados Unidos e pela União Europeia e que depois fizeram um acordo pior do que nós fizemos e ainda aumentaram as sanções no Irã. Ana, o Constantino falou agora há pouco das mulheres, dos homossexuais. As mulheres são segunda classe em qualquer país muçulmano, em alguns mais, outros menos, mas o Hamas com certeza considera as mulheres de segunda classe. Homossexuais lá, eles não duram muito, e eu gosto muito do perfil Dama de Ferro, né, no Twitter, e esse perfil publicou o seguinte: feministas e homossexuais de esquerda no Brasil que defendem o Hamas são o gado defendendo o frigorífico. E a gente ouviu durante todo esse período de Covid o PT dizendo que Bolsonaro é genocida, e o Hamas é genocida. Ele quer que os judeus, que os israelenses desapareçam. Eles querem que o Estado de Israel desapareça do mapa. O Lula falou lá, mas por que a ONU não conseguiu criar o Estado palestino? Porque os palestinos preferiram tentar destruir o Estado de Israel. Aliás, indico a vocês o perfil do André Lajst, L-A-J-S-T, do Stand With Us, que dá todas essas explicações. É um brasileiro israelense, tem muitas informações sobre tudo isso. E, Ana, para passar para você, também falamos aí desse apreço que comunistas e socialistas têm por genocidas e por terroristas, né? Cesare Battisti foi protegido enquanto o PT esteve no poder, e foi protegido, não, ele é bonzinho, foi deportado para a Itália, confessou lá todos os assassinatos que praticou. Carlos Marighella, eu já tive o desprazer de ler o Manual do Guerrilheiro Urbano. É um manual que ensina como matar, sequestrar, roubar, torturar, tem tudo de ruim ali, ídolo dos comunistas e socialistas. O Lula tem uma ligação especial com a China, né? Mao, Xi Jinping agora, Che Guevara, Fidel Castro, Stalin. Então a gente está realmente... Esse paralelo ele é coerente, né? Que a gente pode fazer, não tem como escapar dele. Sim, mas tem um ponto, Lacombe, que é uma expressão que o Paulo usou, que nós também falamos muito lá em Minas, viu, Paulo? Boi preto conhece boi preto, né? Ou seja, esse tipo de gente com as mesmas vísceras genocidas e terroristas, eles vão se juntar
né? Eles vão dourar a pílula e agora, perdão, está na moda jogar, né, ali na receita, palavra democracia para lá, direitos humanos, mas as últimas coisas que eles realmente enaltecem e protegem são os direitos humanos, democracia, as mulheres, homossexuais. Então, Boi Preto conhece Boi Preto. O que chama muito a minha atenção, e a gente precisa sempre colocar o dedo nessa ferida, é exatamente daquelas pessoas que olharam, fingiram, botaram uma cara de paisagem no rosto. Estou falando de conservadores, no papel, pelo menos, liberais no Brasil, no papel, pelo menos, que fizeram cara de nojo para Bolsonaro, que fizeram cara de nojo para Donald Trump, e hoje não querem falar de política. Não quero falar, não tenho tempo de falar de Donald Trump, não gosto nem de ouvir falar do nome Donald Trump, sem olhar exatamente as políticas que o laranjão, o malvadão do Twitter defendia. Sim, malcriado, sim, boca grande, mas quais eram as políticas domésticas aqui? Então, a gente fala, Constantino e eu, a gente pode dar uma live, né, inteira sobre as excelentes políticas domésticas, mas o mundo estava mais seguro, sim, com ele na Casa Branca. Então, é muito difícil entender, né, conservadores e liberais que fizeram criaram uma retórica de que Donald Trump não era conservador, não era esse o caso, se ele era conservador ou não, o mundo estava mais seguro com ele. Então, a gente tem que trazer, né, porque esse tipo de retórica, da maneira como as pessoas, muita gente ainda não tem acesso a todas as informações, as pessoas compram bobagens, como a que o Guga Chakra, por exemplo, disse quando o Joe Biden venceu, né? O mundo ficará mais suave sem Trump. Acabou o pesadelo da era Trump. Pode-se criticar Biden e tenham certeza de que criticarei muito quando for necessário, mas é uma pessoa normal. Trump era mau. É de uma infantilidade isso, porque você pode criticar as políticas, você pode criticar a postura do Donald Trump. Eu critiquei a postura do Donald Trump nas primárias, ele não era o meu candidato nas primárias exatamente pela postura. Claro que quando ele foi para a eleição com a Hillary Clinton, aí não tinha como, é fechar o olho e votar mesmo no malcriado. Mas depois de pouquíssimo tempo, eu diria 6, 7, 8 meses, no máximo 1 ano na Casa Branca, os Estados Unidos retomaram posições importantes no setor econômico, no setor social, preocupado com as minorias, com as comunidades negras, com os latinos, com a imigração e principalmente na política externa. Tem um outro print também de um professor que sabe muito, que é o Reni Ozzie-Cukier, que na época também ele disse: Biden venceu. A eleição não foi uma disputa ideológica, foi uma disputa entre quem respeita as instituições da democracia mais antiga do mundo contra quem tenta desacreditá-las. Biden não é o candidato dos sonhos de ninguém, mas Trump era o candidato dos pesadelos da democracia. Olha, é triste, porque uma pessoa que tem conteúdo, sabe, e dizer, mas Trump era o candidato dos pesadelos da democracia. O que foi rompido aqui nos Estados Unidos ou no mundo sobre democracia? Muito pelo contrário, as democracias se fortaleceram e ficaram estabelecidas em preceitos de segurança, porque as democracias sabiam que se acontecesse alguma coisa com esses malucos, Putin, Coreia do Norte, Afeganistão, Talibã, Al-Qaeda, o malvadão, o Trump era mal do Guga Chakra, ele entraria no jogo e colocaria ordem. Mas ele demonstrou uma força tão grande no seu discurso, na sua retórica, que até os malucos falaram: vamos esperar esse cara sair. Tanto que essa gente comemorou horrores quando Biden entrou na Casa Branca. Então, por que essa volta, Lacombe? Porque não falar de política, não quero falar de política, estou com ressaca, não.
não falar de política é aceitar isso tudo que está acontecendo, como se evitar, né, isso que estamos vendo seria possível. Seria possível, né? Falamos tanta coisa aqui sobre Trump, sobre a guerra energética, mas mais um ponto de que a paz precisa vir através da força, e não falar e não se envolver com política é fechar os olhos também para essas atrocidades globais. E antes de passar por Paulo, deixa eu passar algumas informações aqui. Ó. Políticos e comunistas socialistas, eles sempre criticaram Israel e sempre apoiaram o grupo terrorista Hamas. É o caso do Guilherme Boulos. A gente tem a imagem do Guilherme Boulos lá na Palestina, né? Na PSOL com a Palestina, está aí o Boulos. E também boa parte da bancada do PSOL, do PT, do PSB e do PCdoB no Congresso Nacional, que se posicionaram também a favor do grupo terrorista Hamas, né? E um dos fundadores do PSOL, o ex-vereador Babá, chegou a queimar a bandeira de Israel num ato político. E na mídia brasileira, Paulo, passando para você, os terroristas do Hamas, eles viraram combatentes. Hoje de manhã eu fiquei aqui debruçado sobre os jornais, 3 jornais basicamente, né? O Globo, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, e a imprensa brasileira, eu fiz aqui a lista, tratou o Hamas como grupo armado, movimento armado, movimento palestino, grupo, simplesmente grupo, organização, facção islâmica. Os terroristas do Hamas foram tratados por esses jornais, o Globo, Folha de São Paulo e Estadão, como combatentes, manifestantes, militantes, esquadrões palestinos, homens armados. E os ataques brutais e covardes e selvagens que eles fizeram foram tratados como ofensiva palestina, ofensiva militar, embates, conflito, infiltração de militantes e ameaça física. Paulo, eu só encontrei nesses 3 jornais que eu citei 2 vezes referência a terrorismo e a terroristas. E olha que eram páginas e páginas, 2 vezes. São palavras proibidas, né? São palavras proibidas. Eu também tenho reparado isso e é legal trazer para as pessoas notarem o quão complexo é esse processo. Veja, o jornalismo, ele no Brasil já não tem mais qualquer vestígio ético com a profissão, com a informação, não tem nada, não tem mais nada. Cada um que tem condição de publicar alguma coisa está a serviço da sua causa, né, com a identidade do seu grupo, e manipula as palavras da forma que convém. Note, o Hamas, que acabou de matar 700 pessoas, com atentados terroristas, como mísseis atirados a esmo contra Tel Aviv, ele não é uma organização terrorista, é isso, é um movimento político, é uma coisa toda. As tiazinhas que entraram lá quebraram as vidraças lá no prédio do Congresso, fizeram uma porcaria lá no Supremo, enfim, no Palácio, aí é terrorista. Aí é terrorista. Jogar míssil e matar pessoas não é terrorismo. Invadir um prédio público é terrorismo. Veja que isso não obedece nem de longe à definição de terrorismo. O terrorismo, ele quer causar terror, ele quer causar uma derrota política em seu alvo, ele não tem condição de fazer isso militarmente, então utiliza-se daqueles que deveriam ser defendidos pelo seu alvo político, no caso, o governo de Israel. Então ele vitima pessoas que nada têm a ver necessariamente com a autoridade, para imputar responsabilidade à autoridade e assim obter um ganho político. Então, esse pessoal, nem essa definição, que é básica, eles conseguem respeitar, porque não interessa. Note que há uma convergência entre a turma da redação e o pessoal da esquerda, do PT, porque o software é o mesmo, né, o que está gerenciando a cabecinha deles. O Lula, com essa nota, veja que ele faz uma equivalência
entre Israel e o Hamas, sem citar o Hamas, porque não pode citar nem o Hamas e nem o terrorismo. Então ele fala, vamos conter a escalada, como se tivesse que chegar, ô Israel, não reaja não, tá? É legítimo o que eles fizeram com vocês. Está tudo implícito, tudo embutido nisso. Eu até fui no perfil do Lula, lá no Twitter, e cobrei, como é que é o nome da organização? Porque ele não cita o Hamas. Ele não cita. Né? Porque não pode carimbar, não pode dizer, é parceiro nosso. Eles não estão a serviço de democracia, de toda essa linguagem que se utiliza, nada. É um maldito jogo de poder, onde tem aí uma base de revolução cultural, esses caras estão inseridos nisso, então são parte desse processo de ruptura e utiliza-se das funções em que eles ocupam para ajudar no processo. Se o cara está numa redação, tem uma caneta para escrever ou um microfone para falar, ele vai agir dessa forma e dane-se qualquer outro compromisso ético, moral e tal, porque isso está abaixo, né, do compromisso revolucionário, vamos dizer assim. Aí a gente vê essa bizarrice na imprensa. A imprensa brasileira talvez seja a que esteja num estágio mais avançado nesse processo. Olha, mais 2 dias de guerra lá em Israel e o Hamas vai virar um movimento que luta pela democracia e liberdade religiosa. Não se surpreendo se isso acontecer nas páginas nacionais. Né? O momento é um horror para o mundo, é de terror para o mundo. Mas eu acho que o mundo acaba se recuperando disso mais cedo ou mais tarde. Já a imprensa brasileira, eu tenho dúvida. O embaixador de Israel, na entrevista que estava dando para uma emissora alemã de televisão, também reclamou que a entrevistada não se referia em momento algum aos terroristas do Hamas como terroristas, usando basicamente as mesmas expressões que a nossa imprensa aqui, militantes, combatentes, guerreiros. E o Paulo falou aí dos casos do 8 de janeiro, né? E o pessoal aqui do chat estava lembrando também. E lá no 8 de janeiro era um terrorista, por exemplo, G1 publicou o seguinte agora, com esses casos todos, essa barbaridade toda que a gente viu lá em Israel. Entenda o conflito que gera onda de violência entre Israel e Palestina. Olha o tamanho do eufemismo, da aliviada. E o mesmo G1 que publicou, não tem tanto tempo assim, Polícia Federal cumpre mandados em operação que investiga atos terroristas em Brasília. Consta. Olha, Lacombe, só tem 2 alternativas para esse papelão da nossa imprensa em geral. O Estadão fez ainda pior. O Estadão falou que era uma reação ao ataque de Israel, depois pegou tão mal que eles mudaram até, né? Mas só existem 2 alternativas. Dissonância cognitiva, eles não suportam ver a realidade, porque isso machuca muito as visões pré-concebidas de mundo, a ideologia, que eles abraçam, os 50 tons de vermelho da hegemonia esquerdista da nossa velha imprensa, ou a pura canalice mesmo. Eu fico cada vez mais com a opção da canalice. São canalhas, sabem o que estão fazendo, né? Porque não é possível, é tão escancarado, é tão gritante. Eu, na Gazeta do Povo, em 2018, escrevi uma coluna, acho que a gente tem aí, questionando, né? Até quando essa imprensa ia evitar chamar os terroristas do Hamas de terroristas. Né? Então o negócio, já lá se vão 5 anos e eu estou cobrando isso. Né? Cadê a produção? Não conseguiu, não? A minha chamada? Eu tinha, só para provar, aqui a gente fala e mostra o fato. Não temos aí? Está quase na preparando. Então deixa eu trazer antes 2 colocações recentes, que eu acho que resumem muito isso. Primeiro, o nosso mestre e amigo Augusto Nunes escreveu o seguinte: qualquer pessoa democrata, qualquer pessoa de bem, não é contra a existência de um Estado palestino que aceite a convivência pacífica, claro, com Israel. Né? O que muitos falam em Estado palestino é dentro de Israel para destruir Israel. Aí é malandragem lulista. Agora, apoiar os terroristas do Hamas, como fazem os esquerdistas brasileiros, isso é coisa de gente canalha, que só não tem coragem de participar da matança porque a covardia deles é maior até do que alinhamento ideológico. E a outra foi o Nicolas, botou entre aspas, porque obviamente a frase
não é dele, eu já vi essa frase inúmeras vezes, mas é um belo resumo, né? Se os palestinos liderados pelos terroristas do Hamas, claro, tem muito inocente lá que é usado como escudo humano. Se eles baixarem as armas, nós vamos ter paz na região ali. Agora, se o israelense baixar as armas, eles vão ser varridos do mapa, não tem mais Israel. Isso mostra muito bem que Israel usa o seu poderio bélico para se defender e para, repito, para tentar mitigar as perdas dos inocentes, dos civis do outro lado. Porque se Israel quisesse, ele varria o Hamas do mapa. Ele asfaltava a faixa de Gaza. Ele não o faz porque sabe que tem inocente lá. Enquanto que o outro lado vibra, filma e vibra com estupro, morte, tortura de civis inocentes, de mulheres, de crianças. Isso é a ideologia da morte. E tem um bando de cabeça de bagre aplaudindo isso no Brasil. Tem gente muito diplomata e civilizada, né, com fala mansa, tipo Celso Amorim, que enxerga o lado do Hamas nessa história. Se ao menos Israel se sensibilizar com a causa palestina, isso é papo de psicopata, isso é papo de cúmplice de terrorista. E ponto final. A Ana mandou aqui no nosso grupo, esse programa é uma loucura, é o primeiro programa que eu faço em que eu fico aqui no WhatsApp, trocando, fico de olho no chat, faço um monte de coisa ao mesmo tempo. A Ana mandou New York Times com o mesmo tratamento, né, Ana? Para os terroristas do Hamas, militantes, tão bonitinho. Militantes de Gaza. Está lá no Instagram do New York Times, os militantes de Gaza. Que lindo, não, né? Só para complementar, Lacombe, olha, se o pessoal aí envolvido no 8 de janeiro é um pessoal terrorista, eu vou torcer para logo, assim, para amanhã, para que a turma do Hamas faça terrorismo com camisa da seleção brasileira e algodão doce. Não, e sabe, não vai dar tempo, a gente tem mais 3 pautas no programa, né, que de certa forma até se conectam com tudo isso que a gente está falando, mas alguns jornais brasileiros, eles chegaram a dar a entender que o Benjamin Netanyahu tem uma parcela de culpa nessa barbaridade toda, né? Porque ele é intransigente, porque ele é de extrema direita, porque ele lidera o governo mais à direita da história de Israel. Eu até anotei um trechinho da Folha, olha o nível. Israel está hoje nas mãos de uma extrema direita que aposta no não acordo e na gestão do conflito. Aí a Folha me lembrou, a Chauí, né? Quem é? A lógica de terror, que tem a lógica do assalto. A lógica de terror do Hamas aponta para uma perspectiva de que não é mais possível administrar o conflito. Quer dizer, essas frases, elas significam que, tudo bem, os coitadinhos têm direito a fazer essa barbaridade toda, porque eles sofrem na mão de um governo de extrema direita. Assim, mas isso não é a mesma lógica, Lacombe, é a mesma lógica da turma que defende traficante no Morro Carioca, sim, e que chama a polícia de fascista. A frase que eu mencionei é da Golda Meir. Então, sim, frase é o chat aqui estava falando. Se a polícia carioca, né, depuser suas armas, vai ser trucidada pelos marginais defendidos pelo PT. E se os traficantes entregarem as armas, né, que o Flávio Dino só quer confiscar a arma de cidadão decente, vai ter paz no morro. Então, de novo, é a mesma lógica, é a inversão total de valores, é transformar quem é algoz em vítima e quem é vítima em algoz. É isso. Apareceu na tela aí, a nossa produção já subiu a capa do New York Times. Já foram rápidos aí no WhatsApp e já subiram a capa do New York Times chamando um grupo terrorista, tá aí. Os militantes de Gaza atiram foguetes ali, né, mísseis, e entram em Israel de surpresa. Os militantes de Gaza, New York Times. Pelo amor de Deus. Os militantes, os entram, combatentes, né? os guerreiros. E eles entraram. Eles entraram. Eu entrei na padaria, eu entrei no shopping, entrei em Israel. Né? E colocaram teve também veículo.
Diga, Paulo. Teve veículo também, Lacombe, eu não me lembro qual é agora, que deu aquela insinuada dizendo que, contextualizando que a iniciativa de reforma do judiciário, com mudança da Suprema Corte de Israel, também teria desencadeado esse processo. Sim, é nessa matéria da Folha que eu citei esses trechinhos aí, a lógica do terror, quer dizer, o terror como o assalto, né? Como a proteção a bandidos, a bandidolatria, a proteção aos traficantes, tem a lógica do terror, é inacreditável, inacreditável.